O herdeiro pode conseguir fazer o pedido de uso capião de um imóvel que seria de herança ou ele é obrigado a fazer o inventário? Bom, essa é uma pergunta que é comum no escritório, que surge bastante, principalmente das empresas que a gente assessora. No âmbito familiar existe muito essa dúvida do que fazer, como tratar aquele patrimônio, aquele bem. E a resposta é que é possível sim, é possível fazer um uso capião de um bem que seria de herança. Mas não é simples assim, né? O direito sucessório é muito mais complexo do que essa resposta sim ou não. Mas aqui eu vou tentar rapidamente esclarecer alguns pontos do porquê que é possível e o que não é possível. Vamos supor, então, que você é o único herdeiro de um bem imóvel e daquele bem imóvel, eventualmente o seu genitor, genitora, quem é proprietário, faleceu. Via de regra, aquele bem já vai ser transferido para você. Claro, você tem que formalizar essa transferência mediante processo de inventário, mas ele meio que já é seu, porque você é o único herdeiro. Só que o que acontece? Se você quiser achar prudente, por qualquer motivo que seja, você pode sim, cumprir os requisitos do uso capião, fazer o pedido de uso capião. Isso se você cumprir com os requisitos, ou seja, posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta por um período aí de que a lei manda, ou 10 ou 15 anos, dependendo da situação do uso capião que você vai pedir, se é extraordinário, se não é. Mas o fato é que você tem que cumprir com esses requisitos. Então, vamos supor que houve o fator óbito há muito tempo atrás, você nunca regularizou através de inventário. E de regra, você teria que fazer o inventário, pagaria aí eventualmente multas e etc. Uma alternativa, portanto, para você não ter que pagar essas taxas é você seguir com o processo de uso capião. É possível, é viável, né? Não deixa de ser complexo, tal qual o inventário seria, mas é possível sim. É claro que tem outras questões. Eu trouxe um caso muito simples. O único herdeiro que há 15 anos o pai e a mãe faleceram e ele exerce a posse mansa pacífica durante esse período de maneira ininterrupta, então ele pode sim fazer o pedido de uso capião. Agora, imagina se tem um irmão nessa jogada. E esse irmão, ele permite a ocupação desse terreno porque existe toda uma construção familiar ali. Parece as histórias que podem vir entre as várias possibilidades. Uma delas é que um dos filhos cuidou dos pais enquanto eram vivos e por isso o irmão permitiu que ele morasse lá. Essa permissão, ela caracterizaria como uma posse mansa e pacífica? Aí não, porque é mera permissão, né? Ele está permitindo somente que esse irmão fique lá. Então, esse irmão não vai poder fazer uso capião ou, se tentar, ele pode ter o irmão que permitiu, né, vai ter esse meio de defesa. Então, é possível sim fazer uso capião em processos, em situações envolvendo que deveria ser um inventário, mas, via de regra, seguindo o direito sucessório puro e simples, faleceu, inventário, que é o meio comum para transferência de bens na sucessão. Mas, se a pergunta daria para fazer uso capião? Em algumas hipóteses, daria sim, sem problema algum, só que todas as situações devem ser analisadas individualmente, porque, afinal de contas, processo não é brincadeira. Então, se você entra com ação judicial sem que tenha realmente avaliado esses requisitos, você pode estar fazendo com que o seu cliente perca tempo e custe mais caro do que fazer diretamente o inventário. Claro que são várias situações. Eu estou com um caso no escritório, por exemplo, que quem morreu foi a bisavó, a avó, a mãe e agora quem me procurou, o cliente, portanto, então, o filho, né? Então, 3 gerações. A gente está falando de uma posse de mais de 60 anos entre as gerações. Vale a pena fazer inventário aqui? Chegamos à conclusão que não. Primeiro porque a dificuldade está aqui na Bisa, que nem registro tem. Não se encontra registro dela. Então, vamos supor que se encontrasse, teria que fazer todas as transmissões para chegar nele, né? Então, teria aqui custos de TCMD que seriam calculados com base em TCMD para esclarecer o imposto, né? Então, teria esse cálculo do imposto pelo fator morte a cada situação. Então, quando a bisa faleceu, quando a mãe faleceu, então são tantas situações que podem surgir que, por vezes, o caminho mais rápido, mais célere e mais acertado, principalmente porque já foi autorizado pelo STJ, é o processo aí de uso capião e não o processo de inventário. Vídeo curto, objetivo, para apenas explicar que sim, é possível, claro,
demandaria uma aula completa sobre pós-propriedade e outras questões, mas só para esclarecer a pergunta que surge. É possível? Sim, é possível, só que tem que ser analisado individualmente. Então, o vídeo de hoje era sobre isso. Se você gostou, não deixa de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, parentes, quem possa interessar e ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que a gente posta aqui semanalmente. Um abraço e até a próxima.